Bom dia, amados, tudo bem? Eu vou repartir com vocês uma breve meditaçãozinha sobre as Escrituras, ok? Como vocês sabem, eu não sou nenhuma autoridade eclesiástica, não sou filiado a nenhuma denominação religiosa e também não faço parte de nenhuma estrutura para-eclesiástica ou coisa do tipo. Mas como todo cristão, eu procuro nas Escrituras a inspiração para a minha vida, a direção para a minha vida e para saber o que Deus quer de mim. Bom, eu estava meditando hoje no Evangelho de Mateus, que eu costumo fazer isso na parte da manhã. Então eu estava meditando no Evangelho de Mateus, capítulos 11 e 12. E fui até o capítulo 13, onde eu vou continuar amanhã. Ok? No capítulo 12, dos versículos... Agora virei as páginas aqui e me perdi, mas já achei. No capítulo 12, dos versículos 1 a 8, Jesus ele é questionado pelos fariseus sobre a guarda do sábado. Bom, a guarda do sábado, como todos sabem, é uma parte da lei de Moisés, pela qual os judeus tinham muito carinho, muito apreço. Os judeus eles davam muito valor à guarda do sábado. Pois bem, aqui no Evangelho de Mateus diz assim: poucos dias depois, num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos estavam com fome e por isso começaram a colher espigas e a comer os grãos de trigo. Quando alguns fariseus viram aquilo, disseram a Jesus: veja, seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado. Então Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Davi entrou na casa de Deus e ele e os seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus, embora isso fosse contra a lei, pois somente os sacerdotes tinham o direito de comer esses pães. Ou vocês não leram na lei de Moisés que nos sábados os sacerdotes quebram a lei no templo e não são culpados? Eu afirmo a vocês que o que está aqui é mais importante do que o templo. Se vocês soubessem o que as Escrituras Sagradas querem dizer quando afirmam: eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, vocês não condenariam os que não têm culpa, pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Veja bem, eu não estou aqui para falar de sabatismo, de igreja adventista, de judeus messiânicos, não estou aqui para falar nada disso. Simplesmente tem aqui nas Escrituras um item da lei, que é o sábado, que representa a lei, e um item da graça, que também está na lei, porque na lei também tem graça. Só que a religiosidade faz com que as pessoas enxerguem só a regra da lei. A religiosidade não deixa as pessoas enxergarem a graça. Não deixa as pessoas enxergarem o espírito da lei, a bondade. Bom, Jesus aqui simplesmente derrubou os sacerdotes. E isso fazia com que eles odiassem Jesus. Porque eles tinham um apreço muito grande pela regra da lei, pela letra morta da lei. Mas eles não entendiam o espírito da lei. E aqui Jesus vem a esclarecer que o espírito da lei é bondade. Porque a lei, ela não veio de um Deus tirano, ditador, que tem vontade de dominar, vontade de comandar e vontade de ver todos submetidos a si. A lei, ela é para benefício do homem. A lei veio para benefício do homem. Eu tenho estudado junto também o Antigo Testamento, eu estou no livro do Deuteronômio, e lendo o livro do Deuteronômio você percebe
que todas as leis que tem ali são leis em benefício do homem. São leis de higiene, são leis para promover justiça, são leis para promover bem-estar, são leis para promover saúde. Só que a religião não enxerga isso. O religioso não enxerga isso. O religioso, ele usa a lei para oprimir, não para beneficiar e para ajudar o seu próximo. Ele não enxerga o espírito da lei. Aí o que os fariseus queriam aqui? Eles que eram doutores da lei. Eles queriam que os discípulos ficassem com fome para não descumprir a lei. Eles preferiam que os discípulos ficassem sem se alimentar naquele momento para poder cumprir a lei. Ou seja, eles acham a religiosidade mais importante do que a bondade. E aí é que está o erro da religião. A religião, ela esquece a bondade. Por causa de dízimos, por causa de sábados, por causa de regras religiosas, elas deixam de fazer bem ao ser humano. E não foi essa a intenção de Deus com a lei. Não foi essa a intenção de Deus com a lei, e Jesus veio e derrubou tudo isso com o Evangelho. Que o Evangelho, irmãos, o Evangelho é bondade. O Evangelho é estender a mão. O Evangelho é ajudar quem precisa. O Evangelho não é lei. O Evangelho é amor. Queridos, aqui também no Evangelho de Mateus, capítulo 12, dos versículos 33 em diante, diz assim: vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa. Mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam. Porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta. Aí Jesus falou para os fariseus, porque eles estavam questionando Jesus sobre vários itens da lei aquele dia. Ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão seguir para julgar se você é inocente ou culpado. Infelizmente, amados, na religiosidade protestante moderna, nós vivemos uma era de barganhas com Deus. Nós vivemos uma era onde templos ricos, prédios luxuosos, templos folheados a ouro, são mais importantes do que o bem-estar do próximo. Por causa do poder político, por causa do poder religioso, se faz qualquer coisa para conquistar o reino da terra. Amados, o Evangelho não é do reino da terra. O Evangelho é do reino do céu. O Evangelho é da bondade. O Evangelho é da mão estendida. Eu, como não creio na festa pagã do Natal, eu não comemoro Natal. Eu não vou dizer Feliz Natal para ninguém este ano. Simplesmente me conscientizei de que tudo que Constantino fez é contaminação e grande mal para a vida da igreja. Tudo que Constantino, verdadeiro criador do catolicismo apostólico romano, tudo que ele criou é danoso. Tudo que ele criou é religião. E na religião, amados, na religião não há bondade. Na religião existe a morte. Fique com as palavras de Jesus, fique com o Evangelho de Jesus, fique com a bondade de Jesus. E aí você se reúne com os irmãos no espírito certo, como igreja. Amém.